quem falou, Gabriel. Eu estava lendo sobre um livro e vim compartilhar com vocês, que era o Ponto de Inflexão, do fundador da ISAP, escola de inglês, que tem milhões por aí e ele ganha muita grana, dono do Orlando City. E ele comenta sobre sua história, que é excepcional. Ele veio da favela, dele conta os percalços e fala sobre os pontos de inflexão. O que seriam os pontos de inflexão? Pontos de inflexão seriam momentos de decisão mesmo. Tem dois caminhos para seguir, a alternativa A e a alternativa B. Se tu seguir a alternativa A, tu vai para um mundo totalmente diferente. Se seguir a alternativa B, tu vai para outro mundo diferente, entende? São caminhos diferentes. E ele estava dizendo quão importante é a gente ter essa noção dos nossos pontos de inflexão, que são atos que vão levar a nossa vida para um estágio ou para outro estágio, em todos os quesitos, entende? Seja no amor, seja no trabalho, seja na família, seja qualquer coisa, seja na saúde, qualquer relacionamento, qualquer coisa. Pode nos tornar assim ou pode nos tornar assim, dependendo do nosso ponto de inflexão e da nossa atitude tomada. E ele mostra o quão importante é a gente saber a hora desses pontos de inflexão e saber criá-los também, para saber onde a gente vai ir. Quanto mais a gente analisa, quanto mais a gente visualiza oportunidade, isso e aquilo, conseguimos. No livro ele fala que ele veio os pontos de inflexão normal, quando ele tinha 13, 14, 15, 16, 17, 18. Quando tinha 18 anos, um ponto muito importante foi ter conhecido a mulher dele, que é a tal de Luciana, que é maravilhosa pelo que ele conta, tanto no livro quanto na rede social dele. E ele fala tanto que ele precisava de um emprego para pagar o cinema. E como ele tinha sido expulso do colégio naval, que ele tinha feito com 13 anos, ele decidiu entrar no colégio naval, passou 3 anos estudando. A mãe dele gastou todo o salário desses 3 anos, ela era professora, colocando fé nele, e na primeira vez ele não conseguiu, todo mundo ficou triste, mas ele tinha o potencial. Na segunda vez ele estudou, não passou, mas ele foi por um pouquinho que ele não passou. Então no último ano ele sabia que ele conseguia isso com 16, 15 anos, quando ele tinha terminado o 8º ano. Estava sério, daí ele podia ir para o ensino médio normal ou para a escola naval, e ele tentou a escola naval. Terceiro ano ele passa. Diz que no segundo ano muitos dos amigos deles não conseguiram, desistiram no caminho porque ia ser 3 anos perdido. No entanto, ele passou. E quando ele passou, todo mundo bateu nas costas e disse parabéns uma vez. E ele falou, obrigado. Enfim, e ele disse que ele precisava de dinheiro e ele tinha sido expulso do colégio naval, como conta o livro. E depois ele olhou e disse, eu preciso namorar com essa guria, e eu preciso de dinheiro. E ele foi atrás do quê? Dinheiro? E ele não sabia fazer nada, teoricamente. Então ele começou a vender relógios. Conseguiu vender. E ele falou que ele era bom vender. Só que não tinha um ponto ali muito específico no caminho que ele ia trajar, né? Daí um mês antes dele já tinha a faculdade ia ser em agosto por aí. Junho, agosto, e ele. Não, janeiro, agosto. E daí ele entrou e disse que. Peraí. E ele resolveu trabalhar numa empresa e fazer um estágio, teoricamente, uma entrevista de emprego. E a mulher falou que ele passou uma entrevista de emprego com mais de 1.000 pessoas. Uma entrevista de emprego com mais de 1.000 pessoas e ele conseguiu passar. Então ele foi excepcional, tanto nisso, mas naqueles 3 anos ele já tinha um currículo formado sem ter um papel, entende? Ele já sabia fazer aquilo. Isso foi trajante, foi importantíssimo para o que ele conseguiu passar na entrevista, mas ele falou que não precisava daquela entrevista, ele só foi fazer, assim. E no final passou na entrevista e começou a vender curso de inglês, nem sabia o que ia vender, só sabia que tinha uma entrevista e ele foi lá. Ele passou, ficou selecionado e tal, e foi chamado. E daí no primeiro ano ele vendeu mais que os outros, e foi de cargo, foi para diretor, uma coisa assim. Daí ele começou a treinar as pessoas, e quando daí foi para Venezuela, daí voltou da Venezuela, e daí aprendeu a fazer muitas coisas, aprendeu a erguer uma empresa do zero, uma empresa que já estava assim. E ele falou que teve 2 ou 3 mentores que foram excepcionais dele, que foi o dono da empresa, que decidiu que ele não queria, que queria ele na empresa, e daí ele foi para lá, ele veio aqui pro sul, em Porto Alegre, e disse que era uma mansão enorme, assim, e ele nunca tinha visto uma casa tão grande. Daí abriu os horizontes dele, porque era possível uma coisa tão enorme. E ele foi, trabalhou, ficou mais um tempo, daí veio uma proposta de emprego. Só que ele não aceitou, ele ia aceitar, só que no ponto final ele não aceitou. E daí ele ia pegar umas férias. Só que ele não pegou as férias para poder ficar, porque todo mundo mandava ele ficar, só que ele ia sair. Tava decidido que ia sair. Só que viu que não era dele e saiu. E quando ele chegou lá, foi excepcional, porque ele trabalhou e eles pediram para ele ficar com ele. E o barulho tá grande.
Acontece, né? Fazer o quê? Canudos, né? Tudo bem. Ah, é uma cidade que tudo mais. É uma cidade, teoricamente. Porém, ele vai lá e ele fala que a gente tem que ter tanto conhecimento, mas tanto conhecimento que a gente tem que saber identificar cada ponto de inflexão da nossa vida. Pois, quando ele já tinha fundado a WhatsApp, ele decidiu sair, ganhando $7.000 na época, em 95. Saiu para fundar uma escola de inglês do zero. Porque ele tinha visto que naquela escola estava faltando alguns pontos que podiam ser traçados, podiam ser embasados, podia ser aproveitados. Tanto que ele foi abrir a escola e vendeu. Foi de cheque especial, ele pegou 2 cheques especiais e mais barulho. Pegou 2 cheques especiais e foi, e abriu, que a gente sabe hoje, a WhatsApp é uma das maiores de todas. Daí, quando tudo isso, daí outra decisão importante dele foi quando ele ia comprar o Orlando City. Ele sabia que ia dar muito certo, porque ele tinha visto ele era motorista do filho dele, ele fala, que pela Flórida, ali pelos Estados Unidos, e ele viu que tinha um mercado muito, muito grande e que não era explorado. E ele foi e comprou o clube por 200 milhões, que já era top, né? E hoje vale $1 bilhão, entende? Em 5 anos ele evoluiu tanto, ele construiu um estádio, hoje são dos únicos estádios do Brasil não dos Estados Unidos, o segundo estádio mais top da América, eu acho que é top Maracanã, se não me engano. E é muito pico. A história dele é aquele livro, tu chega no final, tu chora. Eu chorei no final. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Os pontos de inflexão que a gente tem que ter na nossa vida. A gente tem que saber exatamente cada ponto que a gente vai ter. Saber que uma escolha vai levar para o lado B e uma escolha vai levar para o lado A. Qual escolha tu decide? Tu tem que saber nitidamente qual que é qual e qual pode levar a qual caminho. Isso não é fácil, mas com o tempo a gente vai adquirindo. E como tem pessoas excepcionais para nos guiar, como o Flávio Augusto, o Primo Rico é muito bom. Tem outros também excepcionais, mas tem empresários top. São gente que passou precalço, não sabia, mas passou. Tanto a Luísa Trajano, da Magazine Luiza, também excepcional. Ela passou dificuldades por ser a primeira mulher a empreender nesse mundo de